E aí, tá ansioso ou ansiosa para assistir ao Snyder Cut? Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Se você não está inscrito ou inscrita aqui ainda no nosso canal ou seguindo pelo Instagram, por favor, mude isso, deixa aí seu like, curta, siga a gente, porque só assim você vai nos ajudar a crescer e atingir mais pessoas para a gente falar de cinema dessa maneira peculiar que só o Cinema de Boteco faz. Hoje eu quero complementar um assunto que foi tema do nosso podcast durante essa semana, que é o lançamento do Snyder Cut. Finalmente, a versão do Zack Snyder para a Liga da Justiça. Vamos lembrar que o filme foi lançado em 2017. Na ocasião, o Snyder acabou sendo substituído pelo Joss Whedon, diretor de Vingadores e Vingadores Era de Ultron. O resultado acabou dividindo opiniões. Muita gente criticou o tom mais bobo, vamos colocar assim, não vamos falar bobo, né? E colorido do filme, que sinceramente arruinou toda a visão, né? E toda aquela coisa diferente que o Zack Snyder faz. Goste ou não do trabalho do Zack Snyder, uma coisa que a gente não pode dizer que não acontece no cinema dele é que ele não é uma pessoa autoral. É uma pessoa com identidade. Todos os filmes dele a gente sente e fala, porra, isso aqui é Zack Snyder. Então isso pra mim, né, que gosto de cinema, né, como crítico de cinema, na hora que eu assisto a um filme da Marvel, por mais divertido que seja, parece que é sempre a mesma coisa. Eu não consigo sentir tantas diferenças. Já o longa do Snyder, a gente consegue ver que, cara, ele tem liberdade para executar o cinema autoral dele, né? E hoje eu quero fazer um breve resumo, a gente vai discutir muito isso na nossa edição do podcast, sobre se é bom, se não é, o que significa ter esse Snyder Cut, esse corte do diretor. E basicamente é o seguinte, dadas as circunstâncias nos quais o Snyder foi demitido, e aqui eu tô fungando, tá, gente? Não é Covid, é sinusite. Dadas essas circunstâncias, é um pouco injusto e até um pouco de falta de empatia da nossa parte, né? Eles falam, vamos imaginar se a gente estivesse no lugar dele, a gente cria toda a concepção de um universo e na pós-produção, nem foi etapa de pré-produção, nem foi etapa de produção. O filme já estava muito desenvolvido. O que aconteceu foi que os executivos, né, da Warner consideraram o filme impossível de assistir e eles ficaram com medo da reação do público, que já tinha, né, uma parcela do público já havia criticado Batman vs Super-Homem, e eles ficaram com medo de ter um fiasco, e sempre comparando o produto deles com o produto da Marvel. E é muito injusta essa comparação, porque a Marvel ela teve uma coisa que a Warner nunca teve, que foi planejamento. A Marvel fez o primeiro Homem de Ferro, foi uma aposta. O Homem de Ferro era um herói de segundo nível, né? Ninguém conhecia o Homem de Ferro. Graças ao Robert Downey Jr., ele foi elevado aí a status de primeira grandeza. Depois veio o Hulk, aí a gente teve, acho que o Homem de Ferro 2, o Capitão América, o Thor, e aí finalmente o filme dos Vingadores. Então, assim, antes da união de todos esses heróis, a Marvel criou um ambiente. E a DC não. A DC fez o reboot, né, do Super-Homem, o Homem de Aço. Logo depois lançou o Batman vs Super-Homem. E o terceiro filme já foi o Liga da Justiça. Obviamente, gente, não é que, precisava ter essa concepção, ter um filme solo de todos os personagens para ter um filme da Liga da Justiça. Não, não é bem assim. Mas acontece que a DC e a Warner, elas o tempo inteiro, né, ficaram ali com aquela coisa, vamos competir, vamos fazer igual, vamos fazer melhor que a Marvel. E nesse ponto, infelizmente, não deu certo. Por mais que o Zack Snyder seja melhor diretor que todo mundo que já trabalhou na Marvel. Então, assim, quando eu falo em empatia, eu sei que vai ter gente que vai falar, pô, vou ter empatia com o cara que é super milionário, tem dinheiro pra caralho, ele que tem que ter empatia comigo. Bicho, a coisa que eu falei, se você tem um projeto, você finaliza esse projeto, né? Você faz 2 filmes, você está finalizando o terceiro,
e de repente te tiram da jogada. Ao mesmo tempo, você tem uma tragédia familiar. Então, sinceramente, né, não é uma circunstância comum em que, bicho, o filme vou seguir aqui só a orientação do estúdio, não tive a minha liberdade. Que é basicamente o que o diretor do Esquadrão Suicida está alegando, querendo ter uma versão do Esquadrão Suicida também. E vamos abrir um parênteses, aparentemente, o Esquadrão Suicida sofreu tanto ou mais que o Liga da Justiça nessa questão de interferência do estúdio, que é algo comum, né, em Hollywood, não é algo diferente. Afinal de contas, a gente está falando de produto. A gente sente o cinema como arte, né, é uma arte, sem dúvida alguma, mas ele é uma indústria. Hollywood é uma mega indústria e o lucro é o objetivo principal. Então, os executivos, que muitas vezes não entendem porra nenhuma de filme, né, de cinema, eles entendem de comportamento de público, eles acabam metendo a mão para do tipo, vamos fazer isso aqui porque isso aqui vai agradar. E nisso, na maioria das vezes, eles têm razão, vai. Mas é interferência. Interferência nunca é legal. O Esquadrão Suicida sofreu muito com isso. A gente tinha um trailer que dava a crer que era uma coisa, a gente viu um filme que era um clipe musical. Então, assim, não funciona, né? O Esquadrão Suicida é uma bosta. Fora a maquiagem, né, do crocodilo, que é sensacional de fato. O resto do filme é uma bosta. O Jared Leto, para mim, foi uma frustração imensa, porque não pelo Coringa dele ser ruim, mas simplesmente por ele não ter tido oportunidade de desenvolver o personagem. E é muito curioso que o Zack Snyder tenha colocado o Jared Leto nesse Snyder Cut. Eu torço muito para que o Snyder Cut não seja uma bosta. Eu tenho esperança nisso. Quero, né? Vou assistir 4 horas essa porra desse filme. E torcendo para realmente não ser uma perda de tempo. Se for uma perda de tempo, tudo bem, a gente tá aqui para fazer um outro vídeo depois xingando e reclamando, a gente faz isso. Mas as circunstâncias são diferentes. Eu acho que o Zack Snyder, ele foi injustiçado, vamos colocar assim. Porque quando eles colocam o Joss Whedon, que aparentemente, né, há controvérsia, mas o Zack Snyder disse que foi usado 10% do que ele filmou. Só que o Zack Snyder também fala que não viu o filme. Produtores falam que foi usado 80% da filmagem. Na verdade foi um diretor de fotografia que falou a questão do 10%. Mas enfim, aquela velha coisa, né? Papo de marketing, papo de venda, a gente não sabe o que é verdade, o que não é. O fato é que o Joss Whedon chegou e ele deu uma outra cara para esse universo do Liga da Justiça. É um filme mais colorido, tem uma comparação até, não sei qual foi o crítico gringo que falou isso, mas ele fez a comparação do Batman e o Batman Retorno, né, 89 e 92, com o Batman Eternamente e o Batman e Robin, que é aí 95, 97, que o Joel Schumacher dirigiu. Então ele faz essa comparação na diferença de tom de um filme para outro. No caso, tanto o Homem de Aço e o Batman vs Superman, e comparando aí com o Liga da Justiça. Eu concordo, o Liga da Justiça, ele é divertido, vai. O Joss Whedon, ele pode ser um bosta como pessoa, vista aí as acusações de assédio moral do Ray Fisher. A Gal Gadot falou que também não gostou de trabalhar com ele. O Henry Cavill falou que o filme ficou abaixo do que ele esperava. O Jason Momoa a mesma coisa. Enfim, ninguém gostou de trabalhar com a porra do Joss Whedon. Mas apesar de tudo, não é que ele faz filmes ruins. Né? Acho que quem viu Liga da Justiça não pode falar, o filme é uma bosta. Porque, cara, se você fala que um filme daquele é ruim, você não vê filme ruim pra você saber. Você pode falar, não gostei, fiquei frustrado. Aí a gente tá lidando com a sua expectativa. Para mim é um grande desconforto, um incômodo quando alguém fala que um filme é ruim, porque essa pessoa não vê filme ruim de verdade. Então o Joss Whedon faz ali filmes competentes, mas a questão é que ele foi mexer com algo que não era dele, né? O Zack Snyder já tinha feito toda a concepção desse universo, e quando o Whedon chegou lá, ele simplesmente meteu a mão e meio que arruinou a porra toda. Né? A verdade é essa. É isso, espero que a gente volte aqui com mais um vídeo para falar aí, né, analisando o filme como um todo. Espero que vocês vejam o podcast. Se vocês não assistiram o podcast, ouviram o podcast, o link vai estar aqui, né, provavelmente. E é isso.
tá? Quero aproveitar também, antes de me despedir, no link aqui abaixo você tem acesso a nossos primeiros produtos digitais. A gente escreveu um guia com os melhores filmes de 2020 e eu também estou disponibilizando o meu primeiro conto, que é o Edifício Alvorada, um conto que eu escrevi em março de 2020, no auge, né, no auge não, né, no começo da pandemia, aquele momento mais de tensão, assim, e ele está aí disponível. Para quem quiser ajudar, 10% de todas as vendas vão para a ONG Amigos do Bem, tá? E é isso, um beijo para todo mundo e voltaremos em breve.